Olá, meus amigos, boa noite. Hoje vamos retomar um tema já tratado numa live passada: a crítica, um bem ou mal, com nosso companheiro Pedro Piloni. As pessoas que assistiram aquela live deixaram algumas perguntas em razão das provocações que ela trouxe para essas pessoas. Então, nós vamos hoje justamente retomar com essas indagações que foram trazidas por aqueles que assistiram à palestra anterior. Eu vou convidar então agora nosso amigo Pedro Piloni, nosso companheiro, que vai nos conduzir então nesse momento de oração, reflexão e também de comunhão com Jesus. Boa noite, meu querido Pedro. Boa noite a você, Cibele, e a todos aqueles que nos ouvem, né? Que podem estar também ouvindo em outro momento, né? Então será um bom dia e uma boa tarde, tudo junto. Exatamente. E é sempre muito gratificante viver essa experiência de estar com vocês. Nesse momento, eu vou estar respondendo especificamente as perguntas que foram feitas no decorrer da live anterior. Mas, eventualmente, se alguma pergunta for apresentada durante o nosso diálogo e puder ser captado pela Cibele, ela irá integrar esta pergunta à sequência das nossas abordagens. Nós temos uns bons minutos pela frente e queremos aproveitá-lo da melhor maneira possível. Estamos juntos para desvendar mais um ângulo da nossa compreensão e nos valer de uma compreensão mais iluminada para o nosso bem viver. E nesse começo de atividade é muito bom que a nossa união se dê pelo coração, pelo sentimento. E é nesse lugar em que nós estamos agora, em nossa intimidade, que nos reportamos àquele que é o nosso mestre, o nosso guia, Jesus, e que sentimos que é o condutor realmente do nosso planeta e das nossas vidas, dizendo a Ele: Senhor, estamos muito agradecidos por estarmos hoje conversando sobre assuntos que brotam dos teus ensinamentos. Queremos estar mergulhados no clima de amor, de luz e paz que vem de ti, como nosso amigo, como nosso médico, como nosso mestre. Envolva-nos a nós e aos nossos entes queridos e aqueles que fazem parte do nosso círculo de relações com estas vibrações de amor, de alegria, de entusiasmo, de paz. Esteja conosco, Senhor, no prosseguimento das nossas atividades neste encontro. Então, seu Pedro, vamos lá. Quem nos deixou algumas indagações foi a nossa companheira Luciana Santana, né? A primeira das indagações foi a seguinte: o erro existe e o ser que erra está em equívoco e merece ser ajudado. Mas o erro também tem que ser corrigido. Como é que a gente pode corrigir sem machucar aquele que erra? Muito bom ter sido retomado esse aspecto, porque o erro é uma constante no nosso cotidiano. O tempo todo, ora nós estamos acertando, ora nós estamos errando. Errando significa não atingir o alvo, não conseguir a melhor expressão da nossa capacidade de realizar alguma coisa e nos posicionar. E o erro nos enseja justamente crescimento, né? Através do erro a gente percebe, reconhece alguma coisa que em nós precisa ser retificado, melhorado e aperfeiçoado, né? Então, o erro faz parte do nosso
caminhar evolutivo, do nosso aprendizado, e o erro precisa ser corrigido. Se é erro, é justamente, né, a evidência de que aquela alternativa não deu certo, e é preciso encontrar uma outra alternativa que dê certo. Mas nós temos olhado o erro com um sentimento pouco construtivo. Nós olhamos o erro assim com aquela condição de juízes que condenam, não é? Que inferiorizam, que desqualificam o autor do erro. Este sim é um problema. Porque errar é humano, faz parte da natureza nossa atual, de seres imperfeitos em evolução. E o erro, ele pode ser visto como uma fonte de virtudes, ele é um degrau que permite que apareça uma imaturidade, uma ignorância, e enseje a construção de uma alternativa melhor, a descoberta de uma alternativa melhor. Então, o erro tem que ser corrigido. Agora, como corrigir um erro sem prepotência, sem estarmos numa condição de críticos machucantes? Alguém de nós gosta de ser criticado, no sentido que a crítica assume quando feita, né, de maneira assim direta e ostensiva: você errou, você está errado. Quando a gente ouve essas expressões, a gente leva como que um susto, é desconfortável. Puxa, eu estou na pior, né? Se eu errei, eu estou errado, eu estou na pior. Eu sou menos, eu sou inferior, eu sou incompetente. Então, assomam na nossa intimidade estes sentimentos que são desagradáveis, né? E melhor seria se nós ficássemos bem na hora que erramos, não porque desejássemos perpetuar o erro e falar, bom, se quiser, eu sou assim, né? Se quiser me aceitar bem, se não quiser me aceitar, problema seu. Não, de forma alguma. Todo erro tem que ser corrigido. Erro é erro. Mas o interessante, aí é que está o X da questão. O erro é uma manifestação de uma pessoa, de um ser humano. E como manifestação, como uma expressão, um modo de se posicionar, isto tem que ser corrigido. Não é a pessoa que tem que ser corrigida, não é? É o erro que tem que ser corrigido. Se a gente conseguir olhar desse jeito, nós não vamos direcionar à pessoa esse movimento de condenação. Mas é claro que se é erro, nós temos que discordar do erro. E essa discordância, essa não aceitação é natural. E a gente vai se posicionar, que a gente discorda daquele comportamento, daquela fala, daquela ideia, ou daquela expressão de sentimento ou emoção, ou aquele desejo, nós vamos nos posicionar. E se posicionar é muito valioso, é isso que ajuda. Mas nós vamos nos posicionar com cuidado. Eu discordo dessa atitude, dessa ideia. Essa ideia está equivocada, isto causa prejuízo, isso está errado por algum motivo, e a gente vai então expor que está errado. A ideia, o comportamento, uma emoção, uma vontade, está errada. Agora, a gente ama o ser humano porque ele é um ser humano, ele é nosso irmão, nossa irmã. E aquele que erra está na condição de ser credor de ajuda, ele precisa ser ajudado. Errou por ignorância, errou por imaturidade, por incompetência, né? Então, é essa criatura que precisa de ajuda. Então, o nosso movimento na direção daquele que erra é um movimento solidário,
atencioso, de cuidado, de proteção, de amparo, para que a criatura se sinta apoiada e deseje superar aquele erro. Se ela se sentir mal, ameaçada e constrangida, ela vai ficar na defensiva, isso é natural. E se ela ficar na defensiva, ela não vai reconhecer o erro, ela vai fazer exatamente o contrário, vai querer se justificar, né? vai ter todos os motivos possíveis de assumir a defesa daquilo que fez, mesmo estando errado. Então, ela não vai mudar. Quem está se defendendo, né, de uma acusação não quer mudar. Para que o outro mude, aquele que erra tenha disposição de mudar, é preciso que ela se sinta acolhida e reconhecida como ser humano, vivendo a experiência de manifestação de um aspecto que ainda não está resolvido dentro dela. E quando ela se expõe num erro, é como se ela mostrasse uma ferida. E aquele que é portador de uma ferida precisa de cuidado, atenção, proteção e apoio. Por isso, é muito tranquilo que a gente discorde do erro, não é? Mas não precisamos chegar na criatura e dizer, eu discordo disso. Tudo bem que discorda mesmo, né? Em última instância, ela vai saber que a gente discorda. Mas o importante não é o fato de que a gente discorde, mas é de que ela tem um comportamento que é inadequado para ela mesma, que indica uma não percepção, um aprendizado que ainda não foi realizado. E a gente vai a ela para ajudá-la a perceber, a observar, a descobrir uma alternativa melhor. Então, a gente chega como colaborador e não como apontador do defeito, da imperfeição ou do erro. Porque se a gente for o que põe o dedo na ferida, a pessoa vai se proteger e não vai deixar que a ferida seja tratada. Não é assim? Seu Pedro. A Luciana, ainda nessa mesma linha, fez uma pergunta que a gente agora vai abordar, que é sobre a questão das nossas análises avaliativas. A pergunta é a seguinte: por que as nossas análises mudam quando nos deparamos com situações que envolvem pessoas que amamos? Será, seu Pedro, que quando amarmos a todos, indistintamente, o nosso julgamento será mais real e fraterno? Este é um ponto fantástico, e ela justamente foi lá, onde a gente precisa chegar, todos nós precisamos chegar para que a crítica não seja uma arma destrutiva e se torne num instrumento de melhoria, não é? Ela lembrou, se é um ente querido, uma pessoa amada, a gente chega diferente quando ela erra. Uma mãe, por mais que um filho erre, ela sempre vai defender o filho, né? A tendência natural, uma mãe, um pai, um amigo, né? Mesmo que o amigo erre, assim, o outro que é amigo vai sempre ficar, né? Como que contornando a situação, né? Fazendo aí uma mediação para que aquele problema se resolva e se apresente numa solução e não permaneça no erro ou no problema sem solução. Se tivermos amor, o filtro é outro. O nosso estado d'alma é outro, a nossa disposição é outra, é diferente. Se a gente for indiferente ao que erra, a gente não está nem aí em querer que ele fique bem, né? Problema dele, errou, né? Vai arcar com as consequências para aprender a ser responsável. Essa é a avaliação que a gente naturalmente acaba fazendo, né? Quem errou vai arcar com as consequências e aprender sentindo na pele, né, o efeito daquilo que fez. Mas se a gente ama, não. A gente quer preservar a pessoa, a gente quer que ela saia ganhando. E o melhor jogo não é o jogo do ganhar e perder,
é o jogo do ganha-ganha. Todos precisam ganhar, e isso é possível. Esse jogo é bom de jogar, né? E o jogo do ganha-ganha é olhar o que a pessoa que erra é um ser humano. Nós podíamos estar no lugar dele, errando, e nos perguntar: o que faria bem para mim quando eu estou errando? Tentem se perguntar. Como é que a gente se sentiria confortável num momento de erro? Se a gente encontrasse pessoas, aqueles que estivessem nos vendo, chegassem a nós fraternalmente, né? Como amigos, como irmãos. Nossa, eu vejo que você está numa dificuldade, né? Essa alternativa que você está adotando, essa maneira de ver, essa sua fala, expressa alguma coisa que não está bem resolvida, não é mesmo? Será que não tem um outro modo de ver? Vamos ver o que é que está faltando. Enfim, buscar caminhos de quem está junto e não de quem está contra. Nós estamos contra um comportamento, uma ideia que não está justa, não está boa, não está adequada. Mas nós estamos com a pessoa e manifestando, fazendo ela sentir que a nossa abordagem é de estar junto. Tomemos cuidado, porque às vezes a gente fala: olha, fulano, eu quero fazer uma crítica construtiva. Será que existe crítica construtiva? Quando a gente chega na postura de crítico, é aquele que aponta o erro e aponta o defeito, né? Melhor seria a gente não querer fazer uma crítica construtiva, porque quem vai fazer uma crítica construtiva vai apontar erro. E a questão fundamental não é apontar o erro, é ajudar a pessoa a descobrir uma alternativa melhor. Reconhecendo, é claro, que aquela não está boa. Mas a crítica é apontar o erro. E apontar o erro dificilmente encontra, né, na pessoa que erra uma resiliência, né, um bom humor, um otimismo capaz de não se sentir machucado, né? Então, se tivermos olhos de amor, a maneira como vamos chegar naquele que erra é realmente algo que não incomode, que não faz mal. Você concorda, Cibele? Concordo. Concordo, sim, e a gente vai trazer agora um terceiro questionamento da nossa querida amiga Luciana. Olha só o que ela perguntou, seu Pedro. O tempo todo o ser humano é desafiado a fazer escolhas, várias escolhas. Essa análise avaliativa tem a ver com o não julgar contido no Evangelho de Jesus? Os focos são diferentes, né? Porque a crítica, ela inclui uma avaliação, né? Apreciando, né? Fazendo uma análise em que a gente descobre o que é bom, o que não é bom, justo ou não justo, o certo e o errado, né? Então, essa análise avaliativa está na crítica. Mas também, e a crítica aí se referindo a alguém que erra, ou um fato, o erro de alguém. Então, o objeto dessa análise avaliativa está fora de nós. Quando a gente tem que tomar decisões, essa análise avaliativa das circunstâncias, do cenário, das possibilidades, ela tem como foco nós mesmos, em nosso interesse de acertar, de dar certo, de fazer o melhor. Então, todo o processo de tomada de decisão é pessoal. A não ser que seja alguém responsável por outra pessoa, como no caso da paternidade ou dos cuidados, né? As escolhas sempre são de cunho
pessoal, cada um tem que escolher. Mesmo uma criança ou um jovem que ainda não tem autonomia para tomar decisões, né? Porque sendo dependente economicamente, ele deve naturalmente a obediência, o atendimento à direção que o mantenedor dá. Isso aí não é uma questão de escolha, é um fato. O mantenedor decide sobre aqueles que são mantidos, né? No que pode ou não pode, no que é permitido e no que não é permitido. É o que os pais fazem, né, com os filhos, até que eles tenham autonomia financeira. Quem paga suas contas decide o que vai fazer. Quem não paga suas contas não decide o que pode fazer no jogo, né, das decisões que se tem que tomar no dia a dia. Esse é um fato, né, que, vamos dizer, estabelece o padrão, né, a maneira de conduzir situações dessa natureza. Mas, não sendo uma situação em que a autonomia não seja possível, nós temos que fazer escolhas, e as escolhas são, né, sempre pessoais. Mesmo o jovem ou a criança, quando elas já têm a decisão tomada pelos adultos que a cercam, ela também está num processo de escolha. Ela pode atender ou não atender. Se ela atender, vai ter um tipo de repercussão. Se ela não atender, vai ter outro tipo de repercussão. Então, mesmo quando existe um patamar de decisão superior que deve ser atendido, aquele que está numa posição, né, de subalternidade, ele pode escolher, ele tem que escolher atender ou não atender, né? E qualquer uma das duas opções tem consequências. Então, retomando, fazer escolhas é um exercício permanente no nosso cotidiano. A gente acorda, né? Antes de abrir os olhos, a gente já está fazendo escolhas, né? O dia de hoje, eu quero estar bem ou não? Neste dia, eu vou ter tal pauta ou outra pauta? O que eu vou fazer? Eu já acordo fazendo escolhas, e assim o dia inteiro. Isso tem a ver com o julgamento, aquele julgamento mencionado, né, por Jesus no Evangelho: não julgueis, para não seres julgados. Não tem a ver. Essa análise avaliativa tem a ver com o exercício da liberdade de cada um e a responsabilidade que daí decorre pelas escolhas feitas, né? Ser livre e fazer escolhas é inerente à condição humana e ao progresso humano, porque só assim a criatura consegue ser ela mesma e ser responsável pelo seu destino. Ela faz escolhas e arca com as consequências, né? Então, são duas coisas distintas. Fazer escolhas requer análise avaliativa, em que a gente observa o que é mais interessante dentro dos nossos critérios. E a crítica ou o olhar o erro dos outros é uma análise avaliativa sobre as consequências que vão ocorrer pelas atitudes, entendimento, sentimento dos outros sobre ela e sobre os outros, e qual é o nosso lugar nesse processo em que aquela criatura precisa aprender a superar o erro. E agora, seu Pedro, a gente vai ter um questionamento da Adriana Quixabeira, um tema que a gente não abordou na live, que é a questão da autocrítica. Pois bem, seu Pedro, a autocrítica pode nos levar a ser melhores, mas pode também nos levar a frustrações por não atingirmos a perfeição que às vezes desejamos?
É verdade, né? Esse exercício da autocrítica, ele é altamente positivo e impulsiona o nosso desenvolvimento, né, o nosso crescimento, né? A gente fazer aquele caminho de progresso, de superação. A autocrítica, ela se reporta à capacidade que temos e podemos exercer esse poder de olhar para nós mesmos e avaliarmos se aquilo que a gente está fazendo, pensando, imaginando, sentindo, querendo, se isto é vantajoso ou desvantajoso. Né? Vantajoso no sentido de melhora a situação ou piora a situação? Vai dar bom ou vai dar mal no desdobramento, né, daquilo que estamos manifestando? Autocrítica é a base do nosso crescimento, né? E aí entendendo como esse processo de fazer sempre a análise do que estamos manifestando e dos benefícios, dos prejuízos que isso nos proporciona. Bom, em reconhecendo o benefício da autocrítica, temos que trazer para esse exercício aquelas mesmas compreensões que tivemos quando fazemos a observação do erro nos outros. Nós, como seres, também somos sempre aqueles que ora acertam e ora erram no atendimento dos nossos interesses ou daquilo que determina o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Olhar para o nosso erro requer o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo respeito de quando olhamos para o erro do outro. Se eu me olho errando e sou capaz de me respeitar e assumir uma posição de apoio, de ajuda para que o erro seja superado, o meu tratamento para comigo mesmo, na situação que eu me deparei, será um tratamento construtivo, né? Haverá uma saída natural da posição do erro para uma posição de acerto. Se formos juízes cruéis com os outros, nós vamos ser juízes cruéis conosco mesmos. E isso está no enunciado evangélico, né? Não julgueis, para não serdes julgados, pois que com a mesma medida com a qual você medir o seu irmão, você também será medido. Então, a autocrítica reconhece que a mesma atitude que nós assumimos com os outros quando os outros erram, vai reverberar sobre nós. Se nós somos gentis, cuidadosos, atenciosos com aquele que erra no intuito sempre de ajudá-lo, nós vamos também ser assim conosco. E vice-versa. Se nós olharmos para nós mesmos com respeito, com consideração, né, vendo que somos filhos de Deus, fadados a sermos felizes, a darmos certos, merecedores de toda atenção, de todo cuidado, como Deus tem para conosco, nós também termos essa reverência para conosco. Se nós nos olharmos assim, ante o nosso erro, nós vamos ter a melhor disposição em descobrir, né, qual que é a forma de acerto, qual é o caminho para superar essa situação, de que maneira a gente pode fazer dar certo, e fazemos isso com boa vontade. Essa é a conduta amorosa. Fora disso é a conduta orgulhosa, né? Que nós temos com os outros e vamos ter conosco. Ah, aquela criatura está aí, ó. Ela é ignorante. Então a gente fala o ignorante, mas num tom, né, de condenação. Ah, essa pessoa é imatura, essa pessoa não sabe, é um sem noção, não sabe o que está fazendo, não consegue se pôr no caminho de maneira adequada. Quando a gente tem essa postura de desrespeito
a outro ser humano, nós vamos ser assim também conosco. Então, nós podemos começar sempre que quisermos, olhando o nosso erro com a disposição de apoiar a saída do erro, de buscar as soluções. E termos gentileza no trato conosco, e termos bondade. Não é passar a mão na cabeça e querer justificar erro. Lembrando sempre, erro é erro. E a gente tem que discordar e promover a saída do erro e a entrada no caminho do acerto. Isso aí não tem meio termo, né? É indispensável que o tratamento ao erro seja nesse sentido, o da superação, né? Não adianta explicar, não adianta justificar. O erro continua sendo erro e só deixará de ser erro se a gente tomar, né, a atitude de descobrir o caminho do acerto. Então, com a autocrítica, nós vamos crescer se formos amorosos conosco. Olharmos-nos com carinho, com respeito, né, como ser humano que somos e que, como filhos de Deus, nós merecemos, né, o de melhor que exista no universo. Como Deus age conosco. Nós podemos errar o quanto formos. O amor de Deus é irretocável, né? Não diminui um côvado, um nada, 1 milímetro em relação a nós, né? Amarmos. Esse é o grande aprendizado, essa é a grande lição. E sob a égide do amor, a crítica nunca será destrutiva, né? Nunca irá causar dor na outra pessoa, porque nós estaremos ao lado de quem erra, e não como opositor, não como acusador, não aquele que joga pedra porque a pessoa errou. Essa atitude é danosa, né? Causa sofrimento aos outros e vai causar também a nós mesmos, porque essa medida vai ser aplicada a nós mesmos, por nós mesmos, porque nossa consciência vai justamente pegar o padrão que aplicamos aos outros para aplicar a nossa. A nossa consciência irá cobrar de nós do jeito que nós cobramos dos outros. Daí o reconhecimento de que o erro deve ser uma escada que nos leva à posição do acerto. Erro é fonte de virtudes. Se a análise avaliativa, que também é chamada de crítica ou autocrítica, for no sentido de buscar os caminhos de solução e de superação, é um bem inegável. Trará vantagens. Vai ser um instrumento propulsor do progresso, da melhoria. Mas se for no sentido acusatório, né, de apontar, de mexer na ferida, né, e destacar erro como erro e não como uma alternativa que não deu certo, aí dói e causa prejuízo. Um bom aprendizado, né? Lembremos que Jesus não usou meios termos. Ah, vocês em certas situações podem julgar. Ele foi radical. Não julgueis, para não seres julgados, porque com a mesma medida com a qual você medir o seu irmão, você também será medido. E aí nós poderemos tomar para nós mesmos. Errar para mim ou para os outros é o caminho do acerto. O erro mostra que do jeito que a gente estava é inadequado e insuficiente. Mas eu posso descobrir a forma acertada. E descobrindo a forma acertada, eu só vou levar vantagem, né? Eu terei benefícios. Portanto, descobrir o caminho do acerto é o motivo da nossa alegria e do nosso bem viver, sem culpas e com responsabilidade. É isso mesmo, Cibele? É isso mesmo. Depois de refletirmos bastante sobre a crítica, sobre a presença amorosa de Jesus e também
sobre como devemos nos portar em relação aos nossos irmãos. Eu queria agora que, então, a gente fosse encaminhando para o nosso final e que o senhor deixasse uma mensagem de conforto, de alento e de mais amor para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Nada como a oração para que estabeleçamos assim esse caminho, né, de conforto interior, de alento, de otimismo, de fortalecimento, de iluminação do entendimento, de compreensão daquilo que nos é necessário para o bem viver. E é num lugar muito peculiar que existe em nossa intimidade que nós conseguimos ter esse diálogo com o Cristo interno, com a nossa essência divina. E com isso, nos situarmos no nosso papel essencial e verdadeiro como filhos de Deus. Senhor da vida, estamos agradecidos pela oportunidade de trilhar os caminhos da compreensão que percorremos agora. Doravante, é possível que a gente aproveite toda situação em que o erro está expresso para progredir, para aprender, descobrir o caminho do acerto. É assim, Senhor, que ages para conosco, organizando a vida para que tenhamos sempre oportunidades de fazermos escolhas, ora acertarmos, ora errarmos. E sempre que erramos, Senhor, tens para nós o cenário ideal para que aprendamos uma alternativa melhor. Assim sentimos mais o seu amor. De um Pai que não nos condena, não nos exclui e nem nos castiga, mas que nos coloca sempre frente a frente, conosco mesmos e com as possibilidades do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. Que este amor com que nos tem envolvido seja sentido cada vez mais por cada um de nós e que consigamos imitar, Senhor, esta relação que tens para com cada ser humano, para também fazer o nosso modo de conviver e nos relacionar, tendo a todos como nossos irmãos, credores da nossa atenção, do nosso carinho e merecedor do nosso apoio quando errarem. Conte conosco e permaneça sempre conosco.